Natal. Então é Natal. Época maravilhosa, né? Eu particularmente adoro. Muito marcante na nossa cultura e na vida de todo mundo. Mas será que as histórias bíblicas sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, elas são plausíveis historicamente? Elas realmente aconteceram? E se não, por que é que elas estão na Bíblia? É sobre isso o vídeo de hoje, então fica aqui até o final para conferir. Olá, queridos questionadores. Fazia tempo que eu tinha postado um vídeo, mas estamos aí. Eu era para ter postado esse vídeo antes do Natal, porque é sobre isso que vamos falar, mas estamos ainda no clima de fim de ano, então tá valendo. Como eu falei, Natal é uma época que eu gosto muito, não por razões religiosas, mas por tudo que envolve reunião familiar, confraternizações com os amigos, troca de presentes, toda aquela comida. Eu gosto muito da época. E toda aquela tradição de Natal, né, além do Papai Noel, obviamente, mas a parte cristã é bastante icônica. Aquela figura do presépio, com Jesus ali na manjedoura, Maria, José, animais, que, por sinal, não tem nenhuma menção na Bíblia sobre animais no momento do nascimento de Jesus, mas tem menção a pastores e tal, os 3 reis magos, aquela imagem bastante reconhecida por todos. Será que ela realmente aconteceu? Todos os símbolos e toda a história do nascimento de Jesus, será que ela é plausível? Não. As histórias sobre o nascimento de Jesus não são historicamente confiáveis e eu vou explicar um pouco por quê. Elas aparecem apenas em 2 livros de todo o Novo Testamento, né, que é Lucas e Mateus. Não há qualquer outra menção em todos os outros livros sobre nascimento de Jesus, muito menos nascimento de uma virgem, como se não fosse importante ou mesmo não havia histórias ainda sobre isso, né? Vamos ver que Paulo, por exemplo, menciona que Jesus nasceu de uma mulher. Se ele tivesse nascido de uma virgem, eu acho que seria algo bastante miraculoso para ele simplesmente não mencionar. E Paulo foi o primeiro escritor cristão. Temos o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, que também não faz nenhum tipo de menção a qualquer narrativa sobre o nascimento e infância de Jesus. Os livros de Mateus e Lucas foram escritos ali por volta de 80 anos depois de Cristo, então se entende que houve uma tradição posterior a talvez Marcos e mesmo Paulo a respeito dessas narrativas do nascimento de Jesus estão incluídas no livro. João também não menciona nada sobre isso. O primeiro ponto que vamos destacar é sobre a data. Não tem nenhuma menção na Bíblia sobre a data do nascimento de Jesus. 25 de dezembro, como é de conhecimento de muita gente, foi estabelecida ali por volta do século IV para coincidir com a festa da Saturnália. É uma festa dos romanos, né, uma festa pagã, para comemorar o solstício de inverno. Então fizeram ali meio que para caber ali já numa festa tradicional entre os romanos. Jesus pode ter nascido em qualquer dia do ano, ninguém tem registro sobre isso, mas provavelmente não foi 25 de dezembro. Como eu falei, os livros de Mateus e Lucas são os únicos que mencionam a história do nascimento de Jesus. E eles são um pouco conflitantes. Eles não contam exatamente a mesma história. Você pode ler, são 2 capítulos, você pode ler e conferir. E ambos começam falando sobre a genealogia de Jesus, com o intuito de mostrar que Jesus vem da casa de Davi. Ambos fazem a genealogia de José. Curiosamente, não seria o pai sanguíneo de Jesus. Mas, enfim, José seria da linhagem da casa de Davi, que, segundo as Escrituras, o Messias seria descendente de Davi. Então, Mateus descreve a genealogia de Jesus até Abraão, o pai dos judeus. Isso é milhares de anos. Lucas faz até Adão. Obviamente que esses autores não tinham como acessar essas informações de toda a genealogia de Jesus por milhares de anos. Então, claro que isso foi inventado. E exatamente por isso, as 2 genealogias são diferentes.
E aí tem um lance do nascimento de uma virgem. Como eu falei já em outros vídeos, inicialmente no início do cristianismo se entendia que Jesus tinha sido adotado por Deus como filho na ocasião da ressurreição. Posteriormente foi entendido por algumas pessoas que Jesus foi adotado por Deus no momento do batismo. Mas aí pensaram, não, mas será que Jesus desde o nascimento não foi filho de Deus? E aí foi quando surgiu a necessidade de esclarecer, de mostrar ou de provar que Jesus é filho de Deus, literalmente. E aí vamos lembrar da influência, talvez, helenística, né? Da mitologia grega, talvez sobre Lucas, que provavelmente era um gentio, não era um judeu. E aí vamos lembrar das histórias dos semideuses, né? Essa figura bastante comum entre a cultura helenística, de uma pessoa que era filho de um deus da mitologia grega com uma mulher da terra. Já Mateus tinha a preocupação sempre de que Jesus cumpria as escrituras hebraicas. Então, o nascimento de uma virgem, segundo Mateus, seria o cumprimento de uma profecia de Isaías. Acontece que no texto do livro de Isaías não se refere a Messias. Você pode procurar ler os capítulos anteriores e o posterior, que Isaías não está se referindo a Messias nessa história. Quando ele fala de uma mulher que vai ter um filho, isso não se refere a Messias, é um contexto diferente. Além do que, Isaías não falou de mulher virgem, falava de uma mulher jovem. A palavra em hebraica que ele usou, a tradução é mulher jovem. A palavra de mulher virgem é outra palavra em hebraico. Ocorre que, na tradução para o grego, e Mateus, ou seja, o autor de Mateus, leu a versão grega de Isaías, a palavra traduzida em grego tanto pode significar mulher jovem, como também pode significar mulher jovem virgem. Em termos racionais, é óbvio que não é possível nascer alguém de uma virgem. Temos também a estrela de Belém, que guia os magos até o local do nascimento de Jesus, que em nenhum dos dois evangelhos mencionam que são 3 reis magos. Não tem essa informação. Só fala que são magos do Oriente. Pensando racionalmente, essa estrela também não faz o menor sentido, porque se sabe que a estrela não tem uma trajetória retilínea e muito menos pode parar no tempo, no céu, em cima de uma casa ou de uma manjedoura, porque há essa diferença. Em Mateus fala casa e Lucas fala manjedoura. Não faz sentido esse astro, estrela, seja o que for, ter esse tipo de movimento. E também mostrar que Jesus era a salvação, era o Messias, não só dos judeus, mas dos gentios também, de outros povos e de todos os povos. É por isso que ele foi adorado por reis pagãos, reis gentios. Por fim, nós temos o relato de que Jesus nasceu em Belém. Será mesmo? A tradição bastante comum é de que Jesus veio de Nazaré. E como contornar isso com a necessidade de dizer que Jesus veio de Belém, a terra de Davi, e que, segundo as Escrituras, o Messias deveria vir de Belém. Como contornar isso, se Jesus era de Nazaré? Então, cada um dos autores bolou a sua maneira ou colheu histórias de que ouviram e que são diferentes. Em Mateus, dá a entender que a família já era de Belém, já morava em Belém, mas precisou fugir do Egito para evitar que o rei Herodes mandou matar Jesus, com a informação de que havia um rei que tinha nascido e ele estava com medo de perder esse reino e tal. E aí Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, e que, segundo Mateus, também é para o cumprimento de uma profecia. Um massacre de crianças nessa magnitude, não há nenhum tipo de registro histórico que poderia ter, já que seria algo bastante cruel, bastante violento, seria digno de nota de algum historiador, por exemplo, de Flávio Joséfos, que escreveu a história dos judeus, mas não há registro desse tipo de massacre em massa de crianças. E aí no relato de Mateus, quando o rei Herodes finalmente morre,
é ordenado por um anjo que a família já pode voltar do Egito, mas eles não voltam para Belém com medo de uma possível perseguição do filho de Herodes que assumiu o trono. Então eles partem para Galileia e vão morar em Nazaré. Também para se cumprir uma profecia que diz que o Messias seria chamado de Nazareno. Só que não existe essa profecia, ao menos no Velho Testamento. Já na narrativa de Lucas, a família é de Nazaré, mas precisou ir para Belém para participar de um censo de todo mundo. O que já é curioso, um censo de todo mundo, o mundo inteiro. Lógico que não. Vamos interpretar aí então do mundo romano. Mesmo assim, não há nenhum tipo de registro também histórico, e os registros romanos são bem documentados, de um censo global, digamos assim, dentro do mundo romano. E aí Lucas diz que é preciso as pessoas irem fazer esse censo na cidade dos seus ancestrais. No caso de José, que é descendente de Davi, e Davi era de Belém, José teve que ir para lá. O que também é bastante estranho, porque precisava ir para a cidade de um ancestral 1000 anos depois. Por que não 100 anos? Por que não, sei lá, 2000 anos, exatamente 1000 anos. Bem conveniente que seja exatamente Davi, que é exatamente de Belém, e que Jesus tem que nascer lá, né? E eu fico pensando também se todo mundo, no caso do mundo romano, tivesse que voltar para a terra dos seus ancestrais. Ia ser uma multidão quase incontornável de pessoas nas cidades. Aí Lucas indica que esse censo ocorreu quando Quirino era o governador da Síria. O que também é historicamente impreciso, porque Quirino foi governador da Síria no mínimo 6 anos depois de Cristo. E Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então a informação não bate, historicamente impreciso, como em várias outras informações históricas de Lucas, tanto no Evangelho, especialmente em Atos dos Apóstolos, que também não tem precisão histórica nenhuma. Bom, mas o fato da história não ter precisão histórica, ou mesmo não ter acontecido, não deixa de ser uma história, ou uma boa história. Vamos extrair dela a ideia de que nasceu um rei humilde, vindo da classe pobre, e que é um rei benevolente, que vai ajudar a todos, que vai salvar a todos, em oposição ao rei Herodes, que está pensando só em si, egoísta, megalomaníaco, quer o poder só para si, a ponto de perseguir esse rei que em tese estaria ameaçando o seu poder. E aí ele manda matar todas as crianças de uma forma totalmente cruel, sem pensar completamente no bem das pessoas e que ele governa, sem pensar no sofrimento daqueles pais que vão perder esses filhos e das próprias crianças que não vão ter direito à vida, pensando só na manutenção do seu poder. E que a gente possa extrair dessa história a reflexão de que rei nós queremos. Um rei que possa pensar no seu povo, ou um rei que só pensa no poder. 2022 vem aí, e espero que todos tenham um feliz ano novo, um excelente 2022, um forte abraço e questione tudo sempre.